Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Bom nós estarmos aí reunidos para estudarmos mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje, necessariamente ou precisamente, vamos estudar o capítulo número 26 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos começar esse estudo com oração e, na sequência, eu vou estar passando a oportunidade para nosso irmão Eliseu. Amado e querido Deus, Senhor eterno, somos gratos ao Senhor por esse momento, na qual nós estamos reunidos, para mais um momento onde nós estudaremos a respeito da Tua Palavra. Nos dirija de acordo com a direção do Teu Espírito Santo e nos ajude para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Capítulo de número 26, Jesus encerra, né, esse grande discurso que foi aí o capítulo 24, né, depois da repreensão aos fariseus, depois da repreensão aos escribas. Ele começa com aquele grande sermão profético, né, que a gente pode assistir aí nos vídeos. E pela última vez, Mateus, ele inicia, né, falando a respeito de uma conclusão, né? Ele fala a respeito de alguns discursos, né, e a finalização deles. Agora, ele parte para a parte final, né, do ministério de Jesus, né? Ele vai descrever agora, precisamente, as últimas horas da vida de Jesus, o último dia da vida de Jesus. Então, no versículo número 1, a gente já pode ver ele encerrando, né, esse grande discurso que foi feito nos capítulos anteriores, e dá um alerta para os discípulos, né? Ele vira para os discípulos e fala assim, olha, daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Jesus, ele não somente diz que seria morto, mas a forma como seria morto, né? Que é crucificado. Deus, ele não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa, né? Tem um plano traçado e uma maneira traçada, e Jesus tinha consciência disso. Tanto é que ele diz, né? Olha, daqui 2 dias, provavelmente aqui nós estávamos, né? Nós estamos diante do relato da terça-feira da última semana de Jesus, né? Na terça-feira, e ele diz isso, né? Que ele seria entregue. Então, Jesus não foi pego de surpresa, né? No versículo de número 3, até o versículo de número 5, os sacerdotes, né, e os escribas, eles estão tramando uma forma de prender Jesus, né? Eles estavam montando uma maneira de matar Jesus, né? E isso tudo eles planejaram, mas falaram, olha, não vamos fazer isso durante a festa, não, para não criar aquela muvuca, né, aquele alvoroço, né? Mas, diante de um episódio que nós vamos ver daqui a pouco, eles decidem, né, tomar partido nisso daí e agilizar esse processo. No versículo de número 6, Jesus vai para Betânia, a mesma Betânia onde ressuscitou Lázaro, né? Agora, ele está na casa de Simão, o leproso, outrora leproso, né, que Jesus curou, mas que o nome continua sendo carregado ali, né? A alcunha de o leproso continua com ele. E aí, nesse momento, se aproxima dele uma mulher, e essa mulher, ela derrama um unguento de grande valor sobre a cabeça de Jesus, né? Quando ele estava sentado na mesa, essa mulher chega e derrama esse unguento, e nesse momento aí, há uma grande indignação, né,
Mateus não relata, mas pelos outros evangelhos nós vemos que o grande indignado aqui é o tal do Judas Iscariotes, né? O Judas, ele fica bravo porque ele considera aquilo um desperdício, ele considera aquele derramar daquele nardo, daquele vaso com um unguento de tão grande valor, um desperdício. Por quê? Aquele perfume, né, aquele unguento, ele tinha aproximadamente o valor de 300 dinheiros, né? E na cabeça dele, ele vira, né, a própria frase de Judas poxa, peraí, podia se vender esse unguento, e vendendo esse unguento, poderia ser dado aos pobres, né? Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Mas, claramente, Judas não estava falando isso por conta de ter preocupação com os pobres, mas porque, como o próprio, acredito que Lucas trata, porque ele era ladrão, né? Judas, ele cuidava da bolsa, ele cuidava do dinheiro, e nesse momento ele faz com aquela linha de bondoso, aquela linha de alguém que, não, eu vou, vocês estão fazendo isso aí, que absurdo esse tipo de coisa, nossa, parecendo muito, né, algumas vezes, algumas pessoas dentro da própria igreja, né, que veem certas situações e ficam logo bravas. Não, mas como é que pode um negócio desse? A pessoa tá viajando, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está fazendo aquilo, né? A pessoa tá gastar isso tudo com algum utensílio da igreja. Não, poderia ser dado em cesta básica, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo. E, na verdade, essa, essa capa, né, essa máscara de bondade, ela, ela é claramente exposta, né? Porque essa preocupação toda não vem de uma preocupação com os pobres em si, mas com a preocupação de, de pegar aquele dinheiro mesmo, né? E estar interessado no próprio dinheiro. E aí, Jesus dá uma dura neles, né? Jesus dá uma dura nos discípulos, né? Ele fala, olha só, os pobres, eles vão estar convosco, sempre. Agora eu, né, vocês não vão me ter sempre. Vocês não vão me ter sempre. Né? E aí dá um testemunho gigantesco dessa mulher, porque apesar de nós não termos o nome explícito dela aqui, em todo lugar que for do mundo que o evangelho for pregado, essa mulher vai ser falada, essa mulher, a atitude dessa mulher vai ser conhecida, né? E isso não é um relato nosso, mas é um relato do próprio Jesus, né? Jesus, ele fala, ó, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, às vezes o nome não apareceu, às vezes o sobrenome não apareceu, a profissão não apareceu, mas o ato que aquela mulher fez foi altamente lembrado em todo lugar que o evangelho tenha alcançado. Então, esse jantar aí, esse jantar de terça-feira, né, foi marcado por um momento esquisito, né? Primeiro, uma mulher vem e derrama um, um unguento sobre a cabeça de Jesus, e aí Judas vem e questiona aquilo, né? E, olha, que isso, né? Que está acontecendo? Poderia aproveitar e dar para os pobres esse dinheiro, mas Jesus repreende eles e ainda dá testemunho de que a ação daquela mulher foi uma ação boa para ele, né? Tá? Aquela mulher estava preparando ele para o sepultamento dele. Né? Não, não, nós vemos claramente a consciência de Jesus a respeito da crucificação. Jesus estava consciente que o momento dele ser crucificado estava chegando, né?
No versículo de número 14, em contrapartida, né, após esse chamar a atenção aí, Judas, o tal Iscariotes, né, foi ter com o príncipe dos sacerdotes, na calada, e falou, olha, o que vocês querem aí? Se eu entregar Jesus para vocês, o que vocês estão querendo? E aí eles falaram, olha, a gente já arruma aqui um troquinho para você, 30 moedas de prata, né? Aproximadamente 10% daquilo que Jesus tinha, ele estava reclamando pouco a pouco por conta de um desperdício de um unguento. Aí, por causa de 30 moedas de prata, 10% daquilo que aproximadamente o que o unguento valia, ele traz Jesus e ele derrama ele traça aí, né, esse plano. E a partir do momento em que os principais dos sacerdotes veem essa oportunidade, eles falam, opa, vamos agilizar isso daí. Vamos agilizar esse processo. E aí já começou a caçar, né? Vamos ver um jeito de entregar Jesus para os principais dos sacerdotes. No versículo 17, já inicia uma nova perícope, e agora nas festas dos pães asmos, né? Chegaram os discípulos de Jesus e falaram, olha, onde o senhor quer que a gente prepare a comida para a Páscoa, né, da Páscoa? E aí Jesus falou assim, olha, você vai até um certo lugar, até uma certa cidade, e chegar lá você vai falar, vocês vão encontrar um homem, né? Aqui em Mateus ele não descreve os detalhes, né, sobre como que era esse homem, mas quando nós olhamos os outros evangelhos, nós vemos, né, que aquele homem estava carregando um vaso, né, e que ele pede ali um cenáculo, tudo bonitinho, e a única coisa que eles deveriam falar para aquele homem é, ó, o mestre diz que o tempo dele está próximo e que nós vamos celebrar a Páscoa lá na tua casa. Nós vamos celebrar essa Páscoa aí lá no lugar que você já tem preparado aí. Os discípulos vão e acontece do jeitinho que Jesus falou, né? E no fim da tarde, né, chegada à tarde, ele assentou com os discípulos à mesa, com os 12, e estavam comendo, né? Aqui tem um detalhe que muitas pessoas elas dizem o seguinte, que Judas ele participou da ceia, né? Mas quando eu leio esses textos referentes à última Páscoa, né, referentes à Santa Ceia, nós vemos que eles estavam participando ali, mas não é da Santa Ceia em si. Eles participam daquele jantar, né, que precede, né, a ceia em si, mas nós não vemos Judas participando. Tanto é que, quando nós olhamos eles à mesa, Jesus vira e fala bem assim, olha, é o versículo 21, né? Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Jesus tinha tanta consciência, né? Lá no versículo 2, ele tinha consciência de que ele seria crucificado daqui 2 dias. Lá no versículo 21 agora, ele tem consciência de que ele vai ser traído por um daqueles que ele escolheu. E aqui chama atenção porque Jesus, para escolher os discípulos, ele ora 12, ele ora, melhor dizendo, a noite inteira, né? Para escolher os discípulos. E quando ele escolhe, Judas vem no meio, né? Agora imagina a gente orando, ou melhor, né, a gente querendo fazer escolhas sem orar, né? Jesus orando, escolheu 12, e dentre os 12, Judas estava lá. Imagine o crente que tenta fazer alguma coisa, mas sem oração, sem busca, né, sem buscar um direcionamento de Deus. Enfim, retornando aqui, ele tinha consciência de que um deles ia trair. E aí ele até dá um alerta, né? Olha, vai vir, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria melhor para esse homem aí que ele não tivesse nem nascido.
né? E Judas, ele pergunta, né? Porventura sou eu, Rabi? Quando nós olhamos a descrição em outros evangelhos, nós vemos os outros discípulos perguntando também, né? Os discípulos viram para Jesus e porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Né? E há uma diferença quando Judas vai perguntar, né? Que Judas não se refere a Jesus como Senhor, mas sim como um rabi, sim como um mestre, né? Então, enquanto nós vemos os discípulos se referindo a Jesus como Senhor, né? Judas se refere a Jesus como simplesmente um rabi, como simplesmente um mestre. Ou seja, ele passa o tempo, né, com Jesus, ele vive esse tempo todo de ministério com Jesus, aproximadamente esses 3 anos com Jesus, aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus, mas ele não tem Jesus como o Senhor da vida dele, né? A gente percebe que talvez Judas estava mais interessado na provisão, né? E pensando que Jesus talvez surgiria para derrubar o reino romano, né? O Império Romano. E aí Jesus vem, na verdade, para poder encerrar um reino, um governo bem pior do que o Império Romano, né? Que é o reino do pecado, né? O império do pecado. E Judas não entende isso, né? Talvez por justamente não entender isso, ele decide entregar Jesus, né? Mas logo depois a gente vê que ele tem um remorso, né? Que ele cai em si. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quando Judas pergunta, ele diz, né? Tu disseste. Jesus gostava bastante dessa expressão, né? A gente vê ele repetindo muito isso nessa parte final aí. Ele fala disso com o sacerdote, ele fala assim com Pilatos, né? E agora ele fala com Judas aqui, né? Ele diz, olha, tu disseste, né? Que se é você. Então, enquanto eles estavam comendo, a partir do relato de outros evangelhos, dos outros evangelhos, nós percebemos o seguinte, que Judas, ele ouve isso, e a partir daquele momento, eu li os três. Agora deixa eu achar aqui qual deles que deixa explícito isso. Acho que é Marcos. Marcos, ele fala da seguinte maneira, ó. Quer ver? Aqui. Não, não é Marcos, não. Mas, poxa vida, eu tinha visto isso agora há pouco. Então, Jesus, ele fala para os discípulos que aquele que ia trair, e em seguida ele toma o pão e ele instaura ali, né, o modelo da Santa Ceia, né? Ele coloca aquilo que ele já tinha falado anteriormente, né? A gente vê em João 6, ele iniciando isso, né? Quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, os homens começam a se montoar ali cada vez mais, pensando que seria um novo Moisés e que teria pão e que teria peixe sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Jesus começa com um discurso de que deveria, para que a pessoa tivesse parte com ele, deveria participar e comer do seu próprio corpo e beber do seu próprio sangue. Né? A partir dessa mensagem aí,
Quando os judeus ouvem isso, eles ficam logo assustados e começam a sair, né? Agora, Jesus vai deixando claro isso apenas para os seus discípulos. E quando ele diz, né? Olha só, tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, né? Então, a partir daquele momento ali, os discípulos estavam cumprindo, né, aquilo que Jesus falou lá em João capítulo 6, né, que quem quisesse ter parte com Jesus deveria comer do seu corpo, beber do seu sangue, né, e eles estão concretizando aí essa fala de Jesus, que ele foi feita lá no começo do ministério de Jesus. E aí, fala a mesma coisa do cálice, né? E tomando o cálice, dando graça, deu dizendo, olha, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, Jesus aqui, ele instaura, né, esse grande mandamento que temos para nós, né, juntamente com o batismo, formando os dois aí, que são marcas do cristianismo, né? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no céu. Então, mostrando que existe a primeira ceia que ele faz com os discípulos, já também deixando claro que ele vai participar novamente, beber novamente naquele dia lá no reino do meu Pai. Então, Jesus ele deixa claro essa ordenança, fica essa ordenança patente aqui para todos aqueles que vivem debaixo, né, da fé cristã, que é a Santa Ceia feita aí. Alguns fazem a Santa Ceia durante de mês em mês, tem igrejas que fazem de ano em ano, né? Não se tem um período correto assim. Ao meu ver, o mais que seja o mais curto possível, né? Seja o mais rápido possível. Tem gente que consegue ficar 2, 3 meses sem participar da Santa Ceia, né? Sem memorar esse tão grande sacrifício. Eu não consigo entender como um cristão consegue ficar tanto tempo assim sem participar, tanto tempo assim sem tocar, né, no corpo, no sangue e memorar o sacrifício de Jesus na cruz, em comunhão, né, com os irmãos, assentado à mesa ali e relembrando esse compromisso, né, de que em breve estaremos assentados e bebendo, participando com ele lá no reino de Deus. Terminado esse procedimento que Jesus coloca ali e encerra, né, a Páscoa e começa o Cordeiro ali ser o próprio Jesus, eles cantam um hino e a partir desse momento ele sai para o Monte das Oliveiras, né? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí eu quero abrir para vocês, se vocês querem comentar alguma coisa desse começo aí, desde a armação dos sacerdotes, que eles começam a tramar lá, ou sobre o jantar mesmo, que foi feito em Betânia, ou sobre a traição, ou até mesmo sobre a ceia. Alguém quiser comentar aí, pode ficar à vontade. Abimael, Lael, Marcel, pode ficar à vontade. Lael, fala aí, Lael, sobre a ceia. E aí, meus irmãos, pode ser o Jesus. Rapaz, o negócio tá bem explicado aí. Interessante que
Jesus reunido com eles, mesmo sabendo que ia enfrentar tudo que estava por vir, né? Ele sabia das dores que viriam, dores maiores ainda, né? Mesmo tendo sofrido a traição, que é uma dor muito grande, tendo vindo de quem veio, mas ainda teria dores maiores. Mesmo assim, ele canta, chama os discípulos e eles cantam o hino, né? Artigo definido, o hino, da ideia de um hino corriqueiro, um hino repetido, que eles tinham costume de sempre louvar a Deus com esse hino. Então algumas pessoas dizem assim, ah, fulano parece que só sabe esse hino aí. Uai, Jesus também tinha um hino preferido. Então, mesmo sabendo de todo o sofrimento que viria, ainda mais, eles conseguiram cantar, né? Interessante que a gente canta assim quando as coisas estão bem ou relativamente bem, quando a gente está com uma certa paz de espírito, a gente consegue cantar, mas ele sabia das dificuldades que viriam, mesmo assim, ele conseguiu cantar, mostrando que estava entregue à vontade do Pai, estava com tranquilidade na alma e realmente disposto a se entregar para cumprir o propósito eterno do Pai. Então, isso é interessante como Jesus se entregou a esse propósito, né? Se entregou a essa vontade do Pai por amor à raça humana. E aí, nos versos à frente, ele diz: quando eu ressuscitar, ele bate no peito e diz: quando eu ressuscitar, ou seja, ele está dizendo: eu vou enfrentar a via dolorosa, já enfrentei traição, vou enfrentar todo esse julgamento escabroso aí, vou enfrentar a cruz e missa, vou enfrentar, mas eu já digo de forma antecipada: eu vou vencer a morte e ressuscitarei. Então, isso aí é algo assim maravilhoso, né? Com relação a esse hino, né, que eles cantaram, alguns acreditam, né, que tenha sido a segunda parte do Hallel, né, que é o que compreende entre o Salmo 115 e o Salmo 118, ou então o Salmo 136, né, é, que era que tá mais próximo, né, do final do serviço ali da Páscoa e tudo. Então, assim, de fato, provavelmente foi um hino conhecido e corriqueiro, né, que já se costumava cantar, mas é de se chamar atenção mesmo, né? Às vezes algumas pessoas elas ficam meio para baixo, né? Quando estão diante de uma situação difícil, não conseguem fazer nada, não quer cantar, não quer glorificar, não quer fazer nada. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus cantando o hino, né? E cantaram todos, só depois saíram para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, ele dá um aviso para Pedro, né? Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, olha só, você, cara, você vocês vão passar por um momento aqui, porque tem que cumprir o que está escrito, né? Lembrando, desde que a gente falou lá do começo do livro de Mateus, Mateus usa essa expressão por muitas vezes, está escrito, né? Para que se cumprisse, para que se cumpra, né? Muitas vezes. E ele diz, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho se dispersarão, né? Mas como o Lael acabou de falar, né? Mas depois que eu ressuscitar, aí eu irei diante de vós para a Galileia. Esse trecho me chama a atenção, porque Jesus ele é morto em Jerusalém, né? Mas quando ele quer reaparecer para os discípulos, ele fala, cara, ó, volta para a Judéia, fica na Judéia, que eu vou aparecer lá. Então, assim, mesmo em luto, mesmo no momento difícil, os discípulos tiveram que caminhar de volta
para Galileia e está na Galileia. Aí Pedro, né, como sempre, o homem que é aquele assim, né, aquele crente bem durão, né, e que às vezes você fala que tá, rapaz, mas você não seria melhor fazer? Não é melhor fazer assim não, eu tenho que fazer desse jeito mesmo, tem que ser assim mesmo, né, bem cabeça dura. Jesus é o seguinte, mesmo que todos se escandalizem de ti, eu aqui, ó, eu nunca me escandalizarei, nunca. Aí parece que é uma sentença, né? Na hora que ele fala isso, Jesus fala, ó, eu vou te dizer uma verdade aqui, nessa mesma noite, não vai demorar muito não, vai ser nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, Pedro, ele vem e dá uma fala com Jesus, podia ter ficado quieto, né? Jesus, pelo amor de Deus, o que eu faço para que não aconteça isso comigo? Jesus, mas não, mas ele quis colocar ali, né, que ele estaria mesmo que todo mundo fosse lá e escandalizasse, mas ele não escandalizaria. Ele quis e Jesus foi e falou: olha só, meu filho, vai ser bem assim não, tá? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro falou: olha, se necessário, eu vou morrer contigo. Se necessário, eu vou até a morte, mas eu não vou te negar. Só que a gente esquece o final do versículo. Que o versículo 35, a gente só lembra de Pedro, né, falando isso. Mas no final do versículo, diz o seguinte: e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos eles falaram a mesma coisa. Então, assim, não foi só Pedro, né? Exatamente, Marcel. Mais uma vez ele estava agindo ali pela emoção, né? Sanguíneo, brabo, né? Um homem duro. Mas os outros discípulos também falaram a mesma coisa. Falaram assim, não. Poder de influenciar, né? Tinha uma liderança forte. Isso aí, os outros discípulos falaram, não, assim como Simão falou, nós também estamos também, Jesus. Nós não vamos te negar, não. E aí, quando você olha para os relatos mais a seguir, você não vê, além de João, né, você não vê nenhum dos 12 lá perto da cruz, né? Então, assim, realmente fizeram como as ovelhas que se dispersam no pasto, né? E quando o pastor é ferido. Mas, enfim, diante desse aviso aí a Pedro e do relato dos discípulos, a gente chega no Getsemane, né? E agora começa-se o próprio fato, né, do lugar, né? O lugar onde se fazia, né, se trabalhava com o azeite ali, e o azeite de oliva sendo espremido, né? Agora é Jesus que vai passar por essa prensa, e naquele momento ali, ele vira, tão difícil, ele vira para os discípulos e fala assim, olha só, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E aí ele fala assim, olha, vocês fiquem aqui, né? Provavelmente os 8, né? Fiquem aqui vocês 8. Judas já estava longe. Pega Pedro, Tiago e João, né? O Mateus relata como Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Venha comigo. E os 2 filhos de Zebedeu, eles vão com ele. Só que Jesus começou a se entristecer muito, mostrando que Jesus era homem, né? Que Jesus era carne, que Jesus, que é o mesmo Jesus que para, né? Se entristece, né? Se angustia. E ele começou a se entristecer muito, se angustiar muito, né? E ele fala assim, olha, confesso um negócio para vocês aqui, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, e olha que interessante, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não pede para os discípulos para orar. Ele não pede os discípulos para orar, pelo menos não nesse texto aqui. Ele fala assim, ó, ficai aqui e vigiai comigo.
Aí ele vai mais adiante, ele vai um pouquinho mais profundo na prensa, né? Ele vai mais fundo na prensa, e ele diz o seguinte, olha, eu vou mais um pouquinho. Quando ele chega nesse mais um pouquinho adiante, né? A gente pode até fazer uma comparação aqui. Vocês que pregam, talvez vocês vão gostar mais disso aí do que eu, porque eu não sou muito pregador, mas dá para fazer uma breve comparação aqui com o tabernáculo, né? A gente via que no tabernáculo todo mundo poderia, né, ficar ali em volta do tabernáculo, todo o povo e tal. Até a partir do momento em que ia se passando os estágios, a intimidade ia aumentando, né? No átrio, opa, já temos uma limitação. No lugar santo, já temos outra limitação. No lugar santo dos santos, aí a limitação é máxima. Né? Nós vemos aqui Jesus, ele fala, ó, até hoje eu andei com a multidão. A multidão pode vir até aqui. Agora, nesse momento aqui, só vocês, ó, só meus discípulos vão comigo. Chegando no lugar, ele fala assim, olha, fiquem aqui. Vou pegar Pedro, Tiago e João e vamos um pouquinho mais a fundo. Vamos para o lugar santo. Chegando mais adiante ali, ele fala assim, olha, espera vocês aqui que eu vou um pouquinho mais. Eu vou no Santo dos Santos. Né? E quando nós olhamos o ato, né, a forma que acontecia no tabernáculo, né, e aqui eu faço essa comparação aí, e se vocês quiserem depois, vocês podem até comentar se eu não estou viajando muito, mas quando nós olhamos a forma como era feita, até mesmo com os sacerdotes, né, eles chegavam com o sacrifício ali, e no momento do Santo dos Santos, eles começavam a aspergir aquele sangue. Eles iam jogando sangue em cima do propiciatório, e ia, até que estivesse completamente coberto com o sangue do sacrifício. E nós vemos Jesus aqui nesse Santo dos Santos, sozinho agora, angustiado, entristecido, até a morte. A alma dele estava... Que Lucas, como um bom médico, no capítulo 22, versículo 44, Lucas fala assim, Lucas 22, 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Então agora Jesus ele está sendo banhado pelo próprio sangue, né? E é tão claro isso que Lucas ele fala assim, olha, o suor dele se tornou em grandes gotas de sangue. E o suor não cai só numa parte do corpo, né? O suor ele vai desde a testa até a ponta do pé. Tanto é que Lucas fala, olha, tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Jesus agora ele tá banhando-se ali, tá trazendo o sangue dele sendo derramado nesse momento no Santo dos Santos sobre o próprio Jesus, né? Enquanto momentos antes aquela mulher ungiu a sua cabeça, derramou o óleo, preparando ele para o sepultamento, agora Jesus está começando ali esse ritual, né? Esse momento de lembrando, fazendo-nos lembrar a simbologia que era no tabernáculo. Mas, enfim, ele se prostra ali, né? E com a oração de Jesus é a seguinte, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aqui eu aprendo com Jesus o seguinte, quando a gente for orar, quando a gente estiver orando, a gente precisa orar de maneira sincera. Perceba que Jesus, ele está entristecido, ele está angustiado, ele está ali, ele tinha consciência de tudo que deveria passar, o tipo de morte que deveria cumprir, mas a oração dele é sincera. Ele vira para o pai e diz, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Olha só, parecendo que há uma dúvida ali, parecendo que há Mas o que Jesus está ensinando é simplesmente que não tenta fingir para Deus, não. Você tá acabado, você tá destruído. Aí você vai orar para Deus, meu sublime Pai, meu excelente, exuberante, excelso, eu estou aqui, só quero te adorar, te exaltar. Não, Deus, ó, eu tô aqui, tô acabado. Se tiver um jeito de acabar com essa luta aí, tiver um jeito de acabar com essa prova aí, eu peço ao Senhor agora,
passa de mim esse cálice, acaba com isso, para com isso. Mas Jesus também ensina, terminando a oração, ele fala assim, todavia, ou seja, um mas, né, um contudo, um entretanto, mesmo que o Senhor tenha ouvido a minha oração é que, se possível for, afasta de mim o cálice. Se possível for, passa de mim o cálice, mas que não seja feita como eu quero, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, né? Saudoso diácono Gilson, ele sempre falava com a gente, né? Falava, olha, se você for orar, ore como Jesus, peça sinceramente o que você deseja, o que você quer, mas também ore como Jesus no final, né? Você pode fazer a oração que você quiser, mas no final, fala o seguinte, fala com Jesus, fala com Deus, que se faça a tua vontade, né? Isso tudo que eu orei aqui, Senhor, que se faça a tua vontade. Se não for da tua vontade, então é melhor que o Senhor não escute nada que eu falei até agora. Então, Jesus, ele dá essa lição aí para nós, né? Daqui a pouco ele volta, e quando ele volta, os discípulos estão o quê? Tá tudo cochilando, adormecido. E aí ele fala assim, ô Pedro, poxa, você não pode nem uma hora. O interessante é que o relato de Mateus é curto, né? E às vezes a gente imagina a oração uma oração rápida. Jesus dobrou o joelho ali, com 30 segundos ele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E acha que a oração foi rápida. Mas que o que Jesus virou falou foi o seguinte, olha, não seja como o versículo 40, né? Final do versículo 40. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo, então indica que Jesus orou por um momento, não foi uma oração, aquela oração que se Daniel tivesse feito, né, desse jeito, os camaradas não iam dar nem tempo de ver ele orando, não. Foi uma oração duradoura, uma oração que foi uma conversa ali sincera com Deus, né? E aí ele dá a segunda ordem, olha, vigiai e orai, né? Mais uma vez, deixando claro a importância do vigiar, né? Não é orar e vigiai, né? É vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco, né? E às vezes a bênção que conquista na oração, ela é perdida porque não vigia, não tem vigilância, né? Tem oração, mas não tem vigilância, perde a bênção que conquista na oração. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai. E aí ele vai de novo, faz a mesma oração, né? E daqui a pouco, quando ele volta, ele acha eles dormindo de novo. Eles estavam com... os discípulos estavam, né? Mateus usa a expressão, com os olhos carregados. Parecendo a gente quando você está ouvindo aquele discurso assim, né? Quando eu era mais novo, eu fazia muito isso na igreja, né? A gente vai para a igreja e aí a gente começa assim, dar aquela pescada, né? Daqui a pouco a cabeça parece que vai cair do pescoço assim de uma vez. Você toma aquele susto assim, olha para o lado, olha para o outro, vê se estava. Mas ali os discípulos eles estavam com os olhos pesados, né? É parecido com aquela situação daquele irmãozinho que foi orar na igreja, e aí dormiu ajoelhado, e aí quando ele levanta, os irmãos já tinham ido tudo embora, e ele ficou trancado dentro da igreja. Aí ele liga desesperado para o pastor, meu Deus do céu, foi todo mundo embora, e eu fiquei aqui, dormindo aqui, na hora da oração. Né? Então, assim, esses homens estavam com os olhos já pesados, com sono, né? E deixando eles de novo ali, Jesus vai mais uma vez orar. Pela terceira vez, ele ora, dizendo as mesmas palavras. E quando ele volta, ele fala assim, olha, agora você pode dormir. Agora vai dormir. Dorme, repousa, porque é chegada a hora, né, em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. No momento em que Jesus mais precisou, os discípulos estavam ali, mas estavam dormindo, né? Vamos levantar. É engraçado que ele fala, né? Pode dormir agora, pode repousar. Mas logo em seguida, no versículo seguinte, ele fala, ó, levantai-vos, vamos partir.
vamos partir porque é chegado o que me trai, né? E aí, esse momento aí de Jesus, ele é marcante, né? Essa oração de Jesus. Em seguida, Jesus, ele é levado, ele já é levado preso, né? Judas vem até ali, e beija Jesus, né? Eu já tinha um combinado a pessoa que eu beijar é essa, né? O que mostra que as pessoas que andavam com Jesus se pareciam muito com Jesus, né? Ao ponto de não dar para diferir entre todos ali quem era o mestre e quem eram os discípulos, né? O que muitas vezes, muitos lugares aí é preciso aprender, né? Porque em determinados lugares, a pessoa que lidera, a pessoa que está à frente, ela quer um lugar de destaque, ela quer um negócio diferente, né? Ela quer se destacar em relação aos outros, de tudo quanto é forma, né? Enquanto isso, quem olhasse para Jesus no meio ali dos seus discípulos não ia saber nem quem era. Tanto é que Judas, ele aparece e ele precisa de um sinal para mostrar para aqueles homens, né? E quando ele vem e beija Jesus, né? Então nem todo beijo é reflexo de um amor sincero, né? Nem todo abraço, nem toda saudação, ela é reflexo de um amor sincero. Tem muita gente abraçando pela frente, né? E por trás esfaqueando o próximo, né? Aqui Judas ele beija Jesus e Jesus na sua pureza, né, vira para Judas e diz, né, amigo, a que vieste? O que nos ensina muito aqui também, né? Não tem como a gente ser traído, não tem como alguém ser magoado por alguém que nem gosta, né? Uma pessoa que nem contato tem com você. Como é que eu vou ser traído por alguém que nem tem o que dizer sobre mim? Né? Se a pessoa é traída, se a pessoa é magoada, se a pessoa fica chateada, é com alguém que realmente está ali perto dela, está ali compartilhando, está vivenciando junto, está na mesma igreja. Na igreja dos outros é sempre todo mundo perfeito, né? Fulano da outra igreja nunca vai te machucar, nunca vai te ferir, porque você não tem contato com ela. Mas aqueles que estão próximos ali, esses são os que a gente tem o contato, né, o convívio. Eu costumo dizer que é uma família, né? E se na nossa família, com sangue do nosso sangue, a gente já discute, a gente às vezes já fica chateado com um primo, com uma tia, por causa de um almoço, por causa de alguma coisa aqui e ali, por causa de uma situação que aconteceu, imagina com os nossos irmãos de igreja, né? Então, o que não pode acontecer é permanecer, né, essa intriga, essa briga, esse problema no meio dos crentes, né? É preciso ser resolvido isso. Diga aí, Abimael, você levantou a mão aí? Ô Eliseu, certamente Jesus sentiu a dor da traição de um amigo, porque ele falou que todos os seus discípulos eram os seus amigos. Então, uma das inúmeras provas que Jesus passou e as que ele iria enfrentar foi a primeira, foi a dor da traição. Ele foi traído por alguém que andava com ele, que via ele pregar, que comia junto com ele, que sabia que ele era o Filho de Deus e mesmo assim traiu ele. Eu imagino que foi uma decepção muito grande para Jesus com relação a essa atitude de Judas. É algo... E é uma pessoa que Jesus, ele dava um cargo importante, né? Ele era o camarada que cuidava da bolsa, né? Então, todo momento, Jesus, ele tá dando a oportunidade para Judas repensar. Olha, não tenhais dois senhores. Olha, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, né? E sempre tem essa pregação o tempo todo aí para ele. Mas até o final Jesus trata ele como um amigo mesmo, né? E nesse momento aí eles prendem Jesus, né? Eles levam Jesus. Tem alguns outros detalhes desse momento aqui, mas eu vou deixar esse daí para quando a gente for olhar os outros evangelhos, né? Porque senão a gente vai acabar ficando muito tempo aqui. Esse capítulo já é bem grande, já tem esse capítulo com 75 versículos, já é bem grande. Outros detalhes, quando a gente vai estudando os outros evangelhos, a gente
adentra melhor quando o professor estiver falando aí. E nesse momento aí, né, Pedrão, novamente Pedrão, vem com a sua espada, com a sua faca, com a sua peixeira, e vai. Eu acredito que mirou foi bem no pescoço de Malco, né? Foi no pescoço de Malco, só que acredito eu que estava escuro. Primeiro, que estava escuro. Segundo, que Malco era rápido. Na hora que Malco viu, não pegou o pescoço, não, mas pegou a orelha. A orelha do camarada voou lá. E Jesus dá logo uma bronca, pega a orelha do camarada, coloca a orelha de volta no lugar e fala o seguinte, é que eu quero chamar atenção para isso. Jesus ele fala assim, olha, você pensa que eu não poderia agora pedir meu pai para que enviasse 12 legiões de anjos? E a legião romana, né, ela tinha aproximadamente 6.000 soldados, né? Seria como se Jesus estivesse chamando 12 vezes 6.000, né? 12 vezes 6.000 anjos ali. E quando a gente olha para a Bíblia, se a gente vê aquele episódio, né, do anjo que desceu e, se não me falha a memória, matou 180.000, né? Um anjo só. Agora imagina 12 legiões de anjos, né? Fazendo umas contas aí, eu fiz essa conta um tempo atrás, aí hoje eu fiz ela de novo para ver se estava certa mesmo. Aproximadamente, 185, né? Obrigado, Mel. Aproximadamente 13 bilhões. Se você colocasse, né? Lógico que o anjo conseguiria matar muito mais, mas se você colocasse aí os 185 mil e vezes os 6.000, vezes as 12 legiões, daria mais ou menos 13 bilhões de pessoas, né, que poderiam ser mortas ali. O que, com certeza, está bem longe da estimativa daquela época, né? Eu conseguiria hoje matar todas as pessoas que tem no mundo facilmente. Então, Jesus está falando assim, olha, eu tenho uma arma aqui, meu filho, que se eu quisesse, acabava com tudo. Acabava com tudo. Mas como é que vai se cumprir as escrituras se eu fizer dessa forma? Então, Jesus foi ele tinha clara essa mentalidade, né? Então, ele foi preso e os discípulos, ó, perna para quem te quero. Fala aí, Abimael, você levantou a mão de novo? Pode falar, à vontade. Não, levantei não. Deve ter sido sem querer, eu apertei aqui. Lael que levantou a mão. Fala aí, Lael. Pronto. Sobre essa questão do Pedro, eu também acredito que ele botou para rachar a cabeça do Malco mesmo. A intenção dele é rachar a cabeça do camarada. E aí alguns falam, lançando mão de cultura, de que os discípulos andavam armados, porque todo cidadão lá andava com essa peixeira na cintura. Não sei se de fato era assim. Eu tendo a entender que Pedro, como sempre, ou como de vez em quando fazia, ele tinha umas interpretações erradas e aí ele tomava as atitudes à revelia do que Cristo não havia dito, né? Nos versos anteriores, chega um momento que Jesus diz assim: olha, quem não tem espada, que venda a capa e compre. E acho que até alguns dos discípulos dizem: aqui tem duas. Aí Jesus diz: basta. Mais ou menos assim, rapaz, vocês não entenderam nada até agora do que eu estou dizendo. Aí eu tenho a ideia de que Pedro, tenho a concepção de que Pedro tem entendido essa fala de Jesus de forma literal. Então ele é bolsonarista, né? Já estava pronto para o combate. A gente tem que andar armado, posse de arma. Então ele adquiriu, colocou essa espada e no momento lá que aparece a confusão, ele vai para cima interpretando a fala de Jesus de uma forma literal, sendo que Jesus estava falando de uma forma simbólica, figurada, de que a batalha ia aumentar, a questão de espada é justamente por isso, de precisar maior vigilância, porque agora era a hora das trevas, né? Havia chegado um momento crucial.
Aí Pedro leva para a questão literal. Aí acontece isso, ele tenta rachar a cabeça do Malco. E a outra questão que eu queria levantar com vocês, eu sempre tive comigo que quando a orelha cai, eu entendo como se tivesse acontecido o que a gente chama hoje de uma operação de maravilha. Eu já falei isso, algumas pessoas não concordaram. Não, não teve operação de maravilha, não. Ele pegou a própria orelha e colocou no lugar. Ou não caiu de todo, e ele consertou, ou ele achou na escuridão a orelha lá no chão e colocou no lugar. Eu defendo a questão da operação de maravilha. Colocou a mão no lugar e fez a orelha voltar. Uma orelha nova, entendeu? Não sei a opinião de vocês. Eu também concordo, porque o ministério de Jesus é cercado por operação de maravilhas. O ministério de Jesus é fora da curva. Foi fora da curva, aliás. Independentemente de qual dos dois tenha sido, o negócio é que foi uma operação de maravilhas, né? Ele tendo reconstruído a orelha do zero, ou ele tendo pegado a orelha lá e colocado no lugar, só o fato não tinha a tecnologia que tem hoje de medicina, né? Se fosse assim, já seria um negócio, rapaz, ó, teve um cirurgião plástico aí que fez e que isso e que aquilo. Mas, se ela caiu longe lá, ele falou, ó, não vai dar para achar, ou se ele foi lá, pegou, achou, e independentemente, um fato é que Jesus foi lá e deu uma orelha novinha pro camarada. Ficou a orelha boa. Isso. É porque, assim, se ele consertou a orelha, pegou do chão, entraria na questão de cura. Mas se ele fez nascer uma orelha nova, porque a operação de maravilha é assim, a pessoa não tem o braço. Aí eu oro e Deus faz nascer um braço ali na hora. Puf, saiu um braço. E a cura seria a pessoa ter o braço, mas está com o braço, sei lá, mirrado, algum problema, aí eu oro e Deus vai e restitui a funcionalidade daquele braço. Já a operação de maravilha, o camarada não tem o braço e Deus fazer o braço nascer. Ou seja, tá para além, cara. É um negócio assim extraordinário. Eu sei que, mesmo vendo tudo isso, os camaradas olham para ele e falam, ó, vamos pegar esse camarada aqui, vamos trazer, né? Tudo um negócio muito bem armado, né? Ou mal armado, né? Depende do ponto de vista, porque ele fala assim, rapaz, vocês estão vindo para mim para me prender com um porrete, estão vindo para me prender com espada, estão vindo para mim como se eu fosse um ladrão, um cara aí do PCC. Pai, pelo amor de Deus, eu tava esses dias, né, tô todos os dias lá sentando na frente de vocês, no templo, ensinando no templo, e vocês não me prendem. E agora vem na surdina aqui, vem na noite para poder fazer isso, né? E quando eles prendem Jesus, agora começa uma jornada, né? Porque Jesus se alimentou, mas a partir do momento que ele vai para o Monte das Oliveiras, daí até a cruz, ele não se alimenta mais, né? Ele passa a noite inteira em claro, né? A gente percebe aqui que Jesus não tem mais momento para dormir, e ele é apresentado, ele é conduzido, né, à casa do sumo sacerdote Caifás, né, que aí por aí a gente já vê que já tem um problema em Israel, né? Tem dois sumos sacerdotes, Anás um, Caifás outro. Então, assim, talvez pelo medo de Herodes mesmo, né, que Herodes era um camarada bem medroso, mas enfim, nós vemos esses dois sumos sacerdotes aí, e aí, onde estão esses sumos sacerdotes, eles pegam simplesmente e começam a fazer um julgamento de Jesus, né? Um troço completamente ilegal, um negócio que não tem base nenhuma perante a lei, porque eles pegam o julgamento, primeiro, que o julgamento deveria ser feito durante o dia, eles fazem o julgamento pela madrugada, pela noite, né?
e nem deveria ter sido no lugar, eles fazem o julgamento na própria casa de Caifás. Então, cheio de erros, né, diante da lei, assim. A partir do momento que eles não acham nenhuma acusação, eles simplesmente vão lá, falam o seguinte, ó, nós vamos criar aí, vamos fazer uma falsa acusação, né? Eles chamaram 2 testemunhas, arrumaram umas testemunhas lá, e as testemunhas, ó, eu falei que ele falou que ele pode derrubar o templo e edificar em 3 dias. Aí os camaradas olham, falam, ó, você vai ficar quieto mesmo, não vai falar nada? Jesus calado, né? E aí, de tanto insistir o sumo sacerdote, após conjurar pelo nome de Deus, né, pelo Deus vivo, ele vai e fala, e Jesus dá a mesma resposta que deu para Judas, né? Tu o disseste, né? E no momento que dá essa palavra aí, ele complementa dizendo, ó, eu vou dizer ainda mais, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Já se referindo aí à sua vinda em glória, né, com a igreja. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, ó, blasfêmia, 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 esse camarada aí tá falando dos negócios, não precisa nem testemunha mais, as testemunhas agora vai ser nós mesmos, ó, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo essa blasfêmia, o camarada tá falando que é filho de Deus, tá falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele pergunta para aqueles homens, e os homens, olha, ele é digno de morte, é réu de morte, né? Ismael levantou a mão ou já estava levantado? Pode falar aí. Não levantei a mão, não. Ah, esse negócio não abaixa. Aí, beleza, vamos continuar então. E aí, eles começam a tortura física, né, em Jesus aqui, propriamente dita. Apesar de já ter manietado ele, amarrado ele, levado ele, agora eles começam a cuspir no rosto de Jesus e dar murro, né, e eles tapam os seus olhos e começam a bater, esbofetear Jesus e zombar dele, né? Ué, profetiza, ué. Você não é profeta? Você não é o Cristo? Então quem foi que te bateu? Toma mais um tapa. E pô, dava mais um tapa. Profetiza, você não é profeta, rapaz? Você não é o Cristo? Então, profetiza. E começam a zombar de Jesus, né? Cuspindo, batendo, esbofeteando, dando murros em Jesus. Então, esse escarnecimento aí desde a noite de quinta-feira, né? Da noite ali da madrugada de quinta para sexta, né? Por volta ali de 1h da manhã até as 4h da manhã. Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora no pátio. E a situação de Pedro é a seguinte, ó, tô aqui e tô só acompanhando aqui, seguindo Jesus de longe, né? Assim como muita gente segue Jesus de longe hoje, né? Vamos caminhar para finalizar. Ele vira para um, vira para o outro, tá meio ali, e a mulher fala bem assim, olha só, tu andava com Jesus, né? Tu também estava com Jesus, não estava? Aí ele, eu mesmo não, né? Eu mesmo não, você tá equivocado. Eu nem sei de que você tá falando, mulher. Não sei nem de que você tá falando. A criada vira, olha assim, daqui a pouco ele sai dali e vai pro vestíbulo. Na hora que ele chega no vestíbulo, outra mulher vira para ele e fala, ó, você tava ali, né? Com aquele nazareno lá, não é? Você mesmo que tava andava com Jesus? Ele fala, eu juro, nem conheço esse homem, né? Não é, primeiro ele fala assim, né? Não sei do que você está falando. No segundo ele já fala, eu nem conheço esse homem, não conheço não faço ideia. Depois chega mais alguém e fala bem assim, rapaz, tu é sim, faz parte desse grupo aí, porque você fala como ele, né? Parecendo aquelas pessoas aqueles crentes meio 007, né? Que ele vai para um lugar assim, achando que ninguém vai perceber que ele é crente. Na hora que ele chega lá, a pessoa fala, rapaz, mas tu não é crente não, é? Rapaz, mas tu não era da igreja?
Está até afastado, infeliz. Mas Jesus olha para ele e fala, as pessoas olham para ele e falam, rapaz, eu estou vendo uns resquícios de Jesus em você, viu? Você fala parecido com aqueles protestantes, você fala parecido com aqueles crentes. Tu não é que tu é crente, é? E aí ele começa, né? Pedro começa a praguejar, a jurar, faz tudo que tinha direito a fazer. Eu não conheço esse homem, não, pelo amor. Eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço. Para com isso, e não sei o quê. Nesse momento, o galo canta, né? E aqui eu não vou entrar em discussão a respeito do que era esse galo, né? Que tem muita gente que acredita que não era um animal de verdade, tem gente que acredita que era um instrumento musical, por conta de estar ali numa região mais adentro do local, né? Eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que o sinal que Jesus deu, o sinal que Jesus falou que ia acontecer, Pedro entendeu. E Pedro entende que no momento que o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, né? Que dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E a partir desse momento, Pedro chora amargamente, amargamente, né? E aí a gente vai ver no próximo capítulo uma reação parecida de alguém, mas parecida até certo ponto, né? Nós vemos aí, vamos fazer até uma comparação entre Pedro e Judas, né? Um chora amargamente, o outro também vê que fez besteira, mas as atitudes a seguir são diferentes, né? Então, que nós possamos guardar aí esse primeiro capítulo aí da parte final, né, desses últimos 3 capítulos, né? Jesus, ele se encontra agora na casa de Caifás, sendo julgado. Jesus está perante o sinédrio, né, perante os principais ali, com certeza não eram todos, mas uma parte deles estavam ali e condenando Jesus a ser condenado à morte, né, condenando Jesus à morte. E Pedro, que era o camarada que falou que estava com ele até a morte, não esperou nem a morte, né? Antes mesmo, na prisão, ele já estava já negando Jesus, negou Jesus, e por conta disso ele saiu dali e foi chorar, né? Que nós possamos aí, semana que vem, continuar. Segunda-feira, agora, na próxima semana, já voltando ao dia normal, né, de segunda-feira. Amém? Algum comentário, irmãos? Se vocês querem falar aí, alguma pergunta? Marcelo, alguma pergunta? Quem quiser falar aí, pode ficar à vontade. O galo que cantou foi uma ave, tá? Não foi o soldado que tocou a hora certa, não. Porque Jesus falou que... Ele falou bem assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Como eu queria juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos. Jesus sempre lançava a mão de algo existente no contexto da época para trazer uma lição. Então, a partir dessa premissa, eu entendo que foi uma ave, sim, que cantou. Eu concordo também que foi o galináceo. Eu também entendo assim, né? Mas tem essa discussão, até recente aí, né? De o povo fica procurando questão de que a galinha não era um animal que era considerado puro, né? Que não podia estar ali, que não ia ter galinheiro, que não sei o quê. Mas, enfim, fato é que galo, o galo instrumento, o que acontece é que cantou, e quando cantou, Pedro entendeu. A parte mais importante do texto é o fato de que Pedro recebeu uma profecia e cumpriu-se essa profecia de Jesus, né? Jesus não iria lançar a mão de uma coisa que o povo não conhecia. Então, eu penso que foi um galo, sim, que cantou. Era conhecido no sentido de que, assim, não, segundo essa interpretação, né? Eu acredito que tenha sido um animal mesmo. Eu penso que foi o sino, não sei, eu não vi a opinião dele aí.
É uma trombeta, Lael? Você acredita que é uma trombeta? Não acredito que Eu não sei. A o galo, buzina? A buzina é o fazia galo. corococó. Falei o galo Inácio. É brincadeira. Mas É pra então, rapaz, então assim, o fato é que Pedro ouviu e no momento em que ele ouviu, ele caiu em si e falou: rapaz, bem que ele falou, e agora eu vou chorar, vou me entristecer aqui, porque realmente eu neguei ele 3 vezes. Então semana que vem não, eu vou. não, mas brincadeiras à parte sobre galinha, galo, fã ave, mas a parte principal, que essa discussão aí é uma questão irrelevante, mas o impacto que trouxe a Pedro foi o principal, né? Tanto é que depois Jesus tem um tratado com ele, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, de camarada que negou 3 vezes também tem que declarar que ama Jesus. Mas isso aí é para outra, como diz, é mensagem para outro estudo. Beleza, Amém. vamos Eu encerro encerrar. aqui minha participação e passo aí, retorno aí para Abimael, para vocês fazerem a oração e para a gente encerrar. Beleza, vou estar passando a oportunidade para o Lael fazer a oração final aí, para a gente encerrar. E na segunda-feira, a partir das 20 horas, nós vamos estar de volta aí, dando continuidade nesse capítulo em nome de Jesus. Pronto, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, ao Senhor, meu Deus, pertence o poder, o reino, a glória, a soberania está nas tuas mãos. Nós te louvamos, agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de termos podido estudar um pouco mais sobre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade, pela vida do nosso irmão Eliseu, que nos ajudou nesta noite. Que o Senhor continue o abençoando, bem como toda a sua casa, de uma forma especial. Continue abençoando a todos nós, continue abençoando esse projeto de estudo das Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor uma noite de paz, uma noite tranquila. Repreende toda enfermidade ao longo desta madrugada. Pedimos a tua graça, a tua proteção. Fazemos todos esses pedidos no nome precioso de Jesus. Amém. Pronto! Pronto. Pronto.